Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor, e eu quero saber se alguém está com dor aí. Já vi uns quantos levantaram a mão, mas eu também estou com dor. Mas eu quero saber de uma coisa assim, ó, para aliviar essa dor através de movimentos orgânicos. Já viu? Hein? Um movimento que possa acontecer isso, uma fisioterapeuta, né? Uma fisioterapeuta. A Gisele S. vai falar sobre isso e muito mais. Gisele, seja bem-vindo ao programa Fala Doctor. Aqui você é a Doctor e que esse público que está nos assistindo, que estão ali sentadinhas, né, eles querem saber sobre esse tema que nós vamos abordar. Boa tarde, Douglas. É uma alegria estar aqui hoje, porque eu vi que teu programa é sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, e é algo que eu abordo muito desde que comecei a trabalhar com a fisioterapia. Então, para mim é uma honra estar aqui compartilhando um tipo de conhecimento que seja acessível, prático para os teus telespectadores. Olha, nós que nos sentimos privilegiados de tê-la aqui. Obrigada. E falando sobre saúde, né? A gente procura a qualidade de vida sempre e bem-estar, mas uma pessoa com dor não é saudável. Não tem meio que se sinta bem à vontade. Sim. E a qualidade de vida, ela começa a diminuir. Exato. Por isso que até eu linkei esses dois termos, porque na verdade o termo orgânico é tudo que é relativo ao ser vivo, né? Aos seus órgãos, sistemas, ao funcionamento de um organismo vivo, que é o nosso corpo. Então, eu vou trazer algumas perspectivas para realmente a gente trazer uma análise, uma reflexão, porque às vezes a gente terceiriza demais a nossa saúde. A gente acha que tem que entregar tudo ao médico, ao fisioterapeuta, ao nutricionista, porque na verdade a gente não se dá conta que a gente tem muito mais a fazer no nosso dia a dia, aqui sentado, quando caminha, quando trabalha, e isso é o que eu vou falar que é o movimento orgânico. Então, primeiramente, assim, em relação à dor, toda pessoa que tem dor, ela provavelmente já passou por N outras etapas, porque o nosso corpo, a dor ela não é ruim, a dor ela é um sinal, né? Ela dá ali um sinal. Diferente, por exemplo, se a gente faz um trauma, uma lesão, por exemplo, e fratura algo. Ali foi um evento, lesou todos os tecidos e tudo e gerou uma dor realmente aguda, tem que reparar aquilo ali. Mas geralmente no dia a dia nosso, a gente tem percepções de dores. É uma tensão muscular que surge ali, uma fisgada no joelho, vai jogar bola e sente alguma coisa meio esquisita. Só que a gente não tem uma educação e nem uma cultura de prestar atenção em si, no seu corpo, né? Tanto no corpo, e também depois eu vou abordar um pouquinho as nossas emoções e pensamentos. Porque dentro do movimento orgânico, que é o que eu chamo de movimento orgânico, isso está muito vinculado à nossa relação com o corpo e com o ambiente, junto com isso que a gente pensa e sente. Então, de modo geral, uma pessoa quando ela já está com uma dor, procura um médico, um fisioterapeuta, ela já deve ter tomado vários relaxantes musculares, anti-inflamatório, talvez até benzido, né? Porque quando surge alguma coisa, ela precisa resolver aquilo rápido. Então, a minha perspectiva, que eu vou começar o diálogo hoje, é trazendo o seguinte: a dor, ela não é ruim, a dor, ela é boa, só que ela é um sinal. Só que como a gente está sempre num ritmo acelerado, já fazendo tudo meio no automático, a gente ignora. Então, a gente passa uma vida, por exemplo, tendo vários riscos nesse copinho, algumas rachaduras. A gente coloca um anti-inflamatório ali e deixa. Daí aquilo some. Depois acontece alguma coisa, eu dei um entorse no tornozelo. Faço alguma coisinha ali e deixo pra lá. Essa soma de coisas que vão ocorrendo no nosso corpo parecem coisas irrelevantes. Mas isso vai contando uma história e depois aquilo surge como algo mais grave, né? Então, a dor, ela é um sinal. A gente tem que, primeira coisa, é tirar isso de que a dor é algo ruim. Só que se ela é um sinal, a gente tem que prestar atenção no sinal. Então, eu costumo sempre falar para as pessoas assim que eu me comunico, os meus alunos, pacientes, é que se a gente passa uma vida inteira dizendo não para o nosso corpo, tem uma questão, ignora, tem outra, ignora. Eu não tenho tempo, eu estou ocupado e tudo mais. A gente vai dando não, vai dando rachaduras nesse copo. Só que esse copo ele vai entrando água, a vida vai seguindo. E chega um momento
em que isso sai copa fora, né? E como ele já tem rachaduras, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Então, a primeira questão sobre dor é parar de dizer não a si mesmo, parar de ignorar as pequenas coisas. Primeira oportunidade, já toma um relaxante, ou alguma outra questão. Porque o nosso corpo, ele vai dizer em algum momento não para nós. Por exemplo, depois ali vai ter uma questão de questões cardíacas. O que leva um organismo a ter uma disfunção no coração, né? É uma soma de hábitos, se a gente for ver. O que leva uma pessoa a ter uma artrose é uma soma de hábitos. Como ela tem o hábito dela no dia a dia, como ela se alimenta, como ela descansa, como ela se movimenta. A maioria das pessoas não se percebe como o corpo dela funciona no espaço. Então, às vezes a gente tem o costume de dizer baixa esse ombro, endireita a coluna, porque isso vem de uma ideia antiga de corpo, que é o que a gente chama de biomecânica, onde a gente entende que o principal, digamos assim, do movimento é os ossos e os músculos. Tudo partindo de um centro que é a coluna, né? Então, daí já vai entrar um outro ponto para a gente ir encontrando o que é esse movimento orgânico. A gente perdeu um pouco do que é a naturalidade do corpo. A gente é um corpo tridimensional, mas a gente se move como um robozinho, porque pela forma como que nos educaram, às vezes o contato que a gente vê, se é uma pessoa que vive muito na cidade, ela está sempre tendo contato com coisas muito lineares. Então, se alguém fala, tua coluna é frágil, não pode enrolar a tua coluna, tu tem uma hérnia, é perigoso rodar, levantar um peso, e tudo isso são mitos de um entendimento de corpo que a gente tinha muitos anos atrás, de um pós-guerra, né, de coisas bem mais antigas. O nosso corpo, ele não é essa coisa rígida, onde tem um centro duro, que seria a coluna, que às vezes pode ser frágil e tantas outras coisas. Então, o movimento orgânico entraria aí. Sim, tô entendendo muito bem, até mesmo porque as situações... Tá ficando um pouquinho claro. Bastante claro. Porque o que ocorre? A maioria das pessoas, quando tem dor, ela só quer resolver aquilo rápido, mas tem que prestar atenção como que a gente recebeu um corpo que era saudável, tudo funcionava bem, em que ponto que a minha articulação começou a doer, a que ponto que eu comecei a ficar corcunda, né? E isso também são muitos mitos que a gente tem. Às vezes a gente tem dores no corpo e a gente diz, é porque eu fico o dia inteiro no computador, o dia inteiro sentado. E porque a gente pensa sempre nessa perspectiva de que o nosso corpo, ele é cheio de músculo e osso. Se meu músculo está fraco, eu tenho dor. Se eu tenho uma hérnia, eu tenho dor. E na verdade aí entra a perspectiva, que é o que eu vim trazer um pouquinho hoje, de novos conceitos e pesquisas sobre o corpo humano, onde, na verdade, surgiu esse raciocínio a partir de um médico americano que faz cirurgias assim ortopédicas e tudo, e ele observou uma obra de arquitetura nos Estados Unidos, onde eles chamam de torre de agulha, se eu não me engano. São várias hastes, talvez de ferro, de alumínio, não sei, onde não tem um eixo central, que é, na verdade, a ideia que a gente tem antiga do corpo, né? Que tudo parte da coluna, desse empilhamento de ossos. Só que nessa estrutura da arquitetura são várias hastes que elas não se tocam como uma articulação, porque a gente tem a ideia que o corpo é todo construído de ossinhos que tem um mínimo espaço e que se tocam. E o que mantém aquela estrutura arquitetônica é uma tensão que tem de um outro material. Então são dois materiais, um que gera tensão e um que faz um pouco de pressão, de compressão. E isso faz aquela estrutura arquitetônica que eles fazem às vezes reta, às vezes em formato de globo. Daí tem em diversos lugares. Se vocês procurarem, por exemplo, na internet, biotensegridade, vai aparecer na arquitetura diversas características. E esse médico, observando aquela estrutura, pensou, mas será que tudo que a gente pensou sobre o corpo não está equivocado? Porque por que a gente acha que tudo é esse empilhamento de ossos, alavancas onde o músculo contrai, e como que é isso? Porque muitas coisas acabam que não se explicam, né? A pessoa fica a vida inteira botando os ombros para trás, fortalecendo. A pessoa às vezes é extremamente forte,
com muita hipertonia de musculatura e tem dor. E isso vai contra tudo que você fala, tu tem que ter um corpo forte para não ter dor. Às vezes eu recebo, o meu público que eu atendo é feminino, né? Eu direciono minha comunicação para as mulheres, mas eu sempre atendo os maridos e os filhos. E geralmente eles vão na academia, fazem os treinos de braço, têm um corpo forte, mas falam, Gi, quando eu tô no treino, alguns são dentistas, quando eu tô lá no consultório, me dói a articulação do ombro. Quando eu faço a força, me dói. Porque se aquela musculatura é toda forte. Aí entra um outro contexto que linka com isso, que daí quando a gente traz essa visão da arquitetura para o corpo, esse médico denominou como biotensegridade, né? Então ele começou a criar todo um raciocínio e desenvolver pesquisas de que toda a nossa estrutura celular, para formar tudo isso que a gente tem dos órgãos e sistemas, ela se organiza desde o micro, que é a célula, com um equilíbrio de compressão e tensão. Só que para entender essa tensão, que é aí onde está muito da chave das percepções de dores que a gente tem, eu já recebi às vezes pessoas com 10 anos de dor crônica. Em uma sessão que eu atendo ela sai com 50% já de alívio, porque a gente passou uma vida inteira direcionando, dizendo, é por causa da hérnia, é por causa do nervo, é por causa da artrose, né? E se a gente vai trazer o olhar para o corpo, por essa outra perspectiva, onde todos os sistemas são conectados e tem que ter um equilíbrio dessa pressão, compressão, tensão, a gente começa a ampliar o olhar de reabilitação, de performance, para prevenir e tantas outras coisas. Então, daí entra o que eu vou falar na próxima, que daí já é o sistema facial. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ela tomar uma aguinha, né? Que estão entendendo. Falou daqui a pouquinho, água, né? no segundo bloco, ela vai falar mais. Só um pouquinho. E aí, então, estão entendendo a situação do movimento orgânico? Vamos dar seguimento. Bom, então, quando se começou a ter esse olhar diferente, né, pegando essa ideia de como uma estrutura da arquitetura, sem um eixo central, sem uma coluna, consegue se sustentar e ter força e tudo mais, trouxeram esse olhar para a parte da natureza, disso que é orgânico, né? Então, isso se linkou com os estudos de algo que antes também era descartado. Por exemplo, eu não sei se tu, na faculdade tu estudou, era em cadáver vivo, as aulas de anatomia. Geralmente, o que a gente vê lá? É um músculo, né, e já às vezes bem mexido, e é aquela carne, digamos assim. E o que se tirava? O envelope, digamos assim, daquilo ali. Lá em 1957 já se tinha alguns indícios de que esse tecido que se tirava ao redor dos músculos teria terminações nervosas.
lombar de forma muito mais fácil, porque na verdade essas terminações nervosas, elas respondem a cisalhamento, a calor, a pressão, a como a nossa musculatura se contrai muito rápido ou devagar. Então em todo o nosso corpo está espalhado esses receptores. E se a gente começa a entender, é como se fosse, a gente brinca que esse tecido conjuntivo é um tecido fofoqueiro. Antes mesmo da gente pensar qualquer coisa, aquilo já foi para o sistema nervoso e já deu uma resposta. Então, por isso que eu falei ali no início, que quando a gente fala de dor, não dá para ignorar o ambiente que a pessoa está, nem como que é os hábitos dela com o cuidado da sua saúde, e também não o seu aspecto mental e emocional, porque isso tudo dá informações para o sistema nervoso o tempo todo. E aí, para linkar tudo isso com o sistema orgânico, o que é? Quando a gente entende que o nosso corpo ele está o tempo todo em movimento, porque para ter esse equilíbrio, tensão, compressão, isso gera um pulso. Isso também é uma coisa que antigamente não se imaginaria. O simples fato, às vezes, da gente estar, por exemplo, sentar, se tu puxar um pouco teus glúteos para o lado, apoiar bem os teus pés e sentir mais o peso do teu quadril, o peso mais dos pés, e colocar as duas mãos no topo da cabeça. Pode colocar. E daí tu sente o teu peso aterrando, os teus pés aterrando, e começa só a perceber a tua respiração. Se tu é um pouco mais perceptivo, logo tu já vê que parece que quando tu respira já tem um pulso, porque isso ocorre, o nosso diafragma ele desce, sobe, isso ocorre o tempo todo, esse movimento de subida e descida. Se a gente coloca a mão no períneo, né, no tratamento de mulheres com incontinência urinária, tantas coisas, a gente sente aquele pulso. Então, esse pulso ele existe se eu estou aqui sentada, se eu estou caminhando e tantas coisas. E quando a gente começa a ensinar uma pessoa, se ela está numa fila do banco, o simples fato dela... Outro mito que a gente tem é que tudo tem que contrair o abdômen, tem que contrair o bumbum e tem que endireitar as costas para trás. Isso é uma visão puramente muscular. Isso estagna esse pulso que forma toda essa biotensegridade desse sistema. Então, se uma pessoa está numa fila de banco, por que não ensinar ela a soltar os glúteos, aterrar bem a planta dos pés e deixar o cóccix, a gente pode trazer uma imagem dele como se fosse quase um rabinho. Com todo o estresse e os hábitos que a gente tem sentado, geralmente a gente fica muito tempo sentado hoje em dia, o nosso cóccix está bem para dentro. Muito da nossa dor lombar, ou às vezes até questões de constipação e coisas na coluna que a gente tem, é porque a gente aprendeu que tudo que a gente faz tem que contrair o glúteo e o abdômen. Isso deixa o nosso corpo empacotado. E como que é o orgânico, como que é o natural? Se eu ensino o meu aluno, o meu paciente, a relaxar o glúteo, a não ficar com o abdômen contraído e a direcionar os seus ossos no espaço, aquele pulso já volta, porque eu estou sempre respirando. Então, são coisas assim, por que eu associei o alívio da dor com o movimento orgânico? Para que as pessoas entendam que dor não é ruim, só que ela tem que tomar atitudes em relação a isso. E também a perder esse mito de que a coluna é frágil, se a minha articulação ficou lesada, ela não tem solução. Por que, por exemplo, uma artrose se forma? Por um colapso desse sistema de biotensegridade, desse equilíbrio. Geralmente, se a pessoa tem uma artrose, o médico vai indicar fortalecimento, o fisioterapeuta vai fazer fortalecimento e mobilidade. E o que acontece? A pessoa geralmente vai para uma cirurgia, porque aquilo não resolve a dor dela. Porque imagina, tem um equilíbrio de um sistema, e daí eu bagunço algo ali, digamos na roupa aqui, algo ficou muito esquisito aqui, puxa todo o restante. Se algo ficou errado aqui e isso reflete para todo o restante do corpo, aquilo gera um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ao passar do tempo, gera uma lesão. Então, mesmo que a pessoa, por exemplo, já tenha uma artrose, o simples fato de eu ensinar ela a aprender a colocar o corpo dela no espaço, aprender que ela não precisa ficar o tempo todo com excesso de tensão, porque a gente aprende que tudo tem que contrair. Eu tenho que levar os ombros para trás e ficar duro. A gente não dura 20 minutos assim. Às vezes, numa aula de pilates, numa aula de qualquer coisa que nós fisioterapeutas às vezes costumamos fazer, a gente fica, desce esse ombro. A pessoa saiu da sala do terapeuta, ela já está assim. Porque daí entra um outro caminho que está linkado com essas novas pesquisas sobre o corpo, que é
o entendimento que a gente tem que resgatar o nosso desenvolvimento neuropsicomotor. Se a gente pega uma criança se movimentando, ela é muito linda se movendo. Uma criança, quando está no seu processo de desenvolvimento, tu não vê ela. Se ela vai pegar um brinquedo no chão, ela não contrai o abdômen e contrai o bumbum e agacha. Isso faz a gente ser um robô, uma coisa mais mecânica. Então, às vezes eu brinco com todas as pessoas e falo, só agacha. Muitas pessoas têm dor lombar porque toda vez que ela vai agachar algo, ela prende a coxa, prende a barriga e tenta agachar. Isso não vai funcionar nunca, porque isso não é orgânico, isso não é o funcionamento dos ossos. Então, por exemplo, dentro dessa visão de corpo, a gente entende, por exemplo, que o quadril, ele forma duas hélices espiraladas. Os nossos ossos, eles não são retos. A gente olha num livro de anatomia que aquilo é reto, mas aquilo não é reto. Todos os ossos, eles têm uma espiral. Então, por exemplo, às vezes, se não é uma questão de dor, é uma questão de performance para uma dança, para um esporte, e tem um gesto motor. Se todos os ossos, eles têm uma espiral, e para ganhar performance, é meio burro eu pensar só em organizar o que eu vou, por exemplo, usar para bater. Se eu penso desde o pé, como que eu direciono o meu pé para fazer um movimento, sei lá, da raquete? Ou o giro da dança. Se eu começo a associar a ponta do pé até o topo da cabeça, aquele corpo ele descomprime, ele ganha um volume, ele ganha espaço, ele volta a ter o pulso. Então, na verdade, a ideia do movimento orgânico, que eu chamei de movimento orgânico, né, é tudo isso que faz o teu corpo sair dessa compressão, que geralmente a gente faz todo dia. Tem pessoas que me falam que caminham o dia inteiro com a barriga para dentro, o dia inteiro levando os ombros para trás. Isso são musculatura que tem contração rápida, não é para ficar fazendo um suporte postural. Sim, sim. Então, daí amplia muito o olhar sobre dor, sobre movimento, performance, tudo. Gente, que aula, hein? Agora você sabe o que é movimento orgânico. Fantástico. Estamos finalizando o nosso programa, né, nossa entrevista. Uma vez convidada, sempre convidada. Obrigada. E nesse momento, então, o público sempre pede uma mensagem final para ficar com eles. Bom, a primeira coisa que eu falo para todos os meus pacientes é não ter medo, porque as pessoas têm medo da dor e têm medo do movimento. E isso faz a pessoa ser muito vulnerável e sempre depender de algo ou de alguém. O nosso corpo, quando ele foi se desenvolvendo, ele não dependia de algo ou alguém. Então, a primeira coisa é perder o medo. E depois de perder o medo, é o que eu chamo sempre com as minhas alunas, eu falo aprender a dizer sim. Porque se a gente está sempre dizendo, primeiro trabalho, primeiro filho, primeiro isso, aquilo, aquele outro, volta aquilo lá do início. Se eu estou sempre dizendo não para o meu corpo, uma hora ele vai nos parar, seja numa UTI, seja numa cirurgia, a gente vai ser obrigado a parar. Então a mensagem que eu gostaria de deixar é: se permita dizer sim ao corpo e se permita se escutar mais, se perceber mais. Escutaram? Então tá, se escutaram, vocês vão fazer isso. Gi, muito obrigado mais uma vez. E obrigado a você que está nos assistindo. E até a próxima.